Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a senhora Secretária de Estado, a doutora Carla Mouro, e agradecer-lhe a disponibilidade para estar hoje connosco aqui, desejar-lhe bom ano. Estamos no início, já passou algum tempo desde o início do ano, mas ainda não nos tínhamos visto, e também desejar um bom ano às nossas deputadas e deputados, dado que é a primeira vez que neste ano de 2025 nos reunimos. Senhora Secretária de Estado, portanto, temos um requerimento a pedido do Partido Socialista para falar das questões da disciplina, da cidadania e também da escola inclusiva. Os nossos tempos organizam-se do seguinte modo: 8 minutos para o partido que vai apresentar o requerimento, depois temos 8 minutos para a senhora Secretária de Estado nos falar sobre o tema, depois temos 5 minutos para cada um dos grupos parlamentares, se estiver o PAN tem 2 minutos e, por fim, temos a intervenção final da senhora Secretária de Estado com mais 15 minutos. Ao todo, temos aqui cerca de 75 minutos para esta nossa audição. Assim sendo, vou pedir ao Partido Socialista, penso que é a deputada Patrícia Faro, que faça a apresentação deste requerimento. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Igualdade, a doutora Carla Mouro, e agradecer-lhe, obviamente, a disponibilidade em estar aqui conosco e nos poder esclarecer relativamente à matéria em apreço deste requerimento. Este requerimento foi apresentado pelo Partido Socialista em outubro do ano transato, com concordância da maioria dos grupos parlamentares, e teve por base as declarações do Sr. Primeiro-Ministro, na qualidade em registro de reeleição no Congresso, enquanto Presidente do PSD, no dia 20/10/2023, 24, peço desculpa, tendo apresentado, no final desse mesmo Congresso, 7 prioridades, ou seja, um conjunto de decisões que o Governo pretendia avançar sobre várias temáticas, concretamente no ensino. E no ensino, passo a citar, aumentar a comparticipação por sala de aula, universalizar o ensino pré-escolar, olhando para o interesse das crianças e não para qualquer bloqueio ideológico. Estas foram as palavras ditas pelo Sr. Primeiro-Ministro. Adiantou nesse mesmo registro que irá rever os programas do ensino básico e secundário, em particular a disciplina de cidadania, garantido que esta será guiada, e passo novamente a citar, pelos valores constitucionais e será libertada de amarras e projetos ideológicos de facção. Ora, para o Partido Socialista esta é uma questão que nos preocupa ao mesmo tempo e também nos confunde relativamente a esta posição. Preocupa-nos porque sempre valorizamos a educação para a cidadania em todos os ciclos de ensino e secundário. Aliás, foi o Partido Socialista, desde 2015, que promoveu esse reforço no âmbito deste projeto, porque entendemos que esta é uma área mais do que uma área curricular e que deve acompanhar o percurso das crianças e jovens em todo o seu percurso escolar, adaptado, obviamente, à faixa etária. E, sobretudo, porque funciona como um verdadeiro espaço formativo de valores genéricos da democracia e do Estado de Direito democrático. Porque tantas vezes falamos em prevenção, em relação a tantas temáticas, em relação à violência doméstica, em relação à violência no namoro, ao bullying, cyberbullying, falamos que a solução estará sempre a montante, na prevenção, independentemente de tratarmos e trabalharmos estas causas. De facto, esta disciplina da cidadania também pretende sensibilizar para o respeito pela diversidade, para os direitos humanos, para a igualdade de género, para um desenvolvimento sustentável no geral, para a saúde, para a sexualidade, para a literacia financeira, enfim, incentivar também estas crianças e jovens para uma participação cívica e política, que é tão importante, não só é o saber, mas também é importante o saber estar. E não entendemos o que pretende este Governo e esta área governativa, e por isso questionamos a Sra. Secretária de Estado, em concreto, sobre projetos ideológicos e de facção cujas amarras é preciso libertar da disciplina da educação para a cidadania. Não o entendemos e lembramos que todas estas temáticas têm um enquadramento constitucional, incluindo a questão, e passo plenário, uma escola inclusiva, que é, no fundo, tudo isto.
onde todas e todos têm o direito de estar em liberdade e ser aquilo que pretendem. Mas estas declarações do Governo parecem estar numa aparente concordância com quem critica o predomínio da chamada ideologia de género, que na realidade ela não existe. Existe a resistência de algumas pessoas e partidos políticos em aceitar esta realidade e, portanto, aceitar a diversidade. E gostaríamos muito que a senhora Secretária de Estado, conhecendo também o trabalho que é desenvolvido por vocês e pela senhora Ministra, nos pudesse elucidar. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Passaria então a palavra à senhora Secretária de Estado Adjunta da Igualdade durante 8 minutos para fazer o enquadramento e dar alguma resposta, já se assim entender, a esta apresentação do requerimento pela senhora deputada Patrícia Faro. Faz favor. Muito obrigada, senhora Presidente. Inicio a minha intervenção dirigindo-lhe um cumprimento enquanto Presidente da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, a doutora Elsa Paes, e retribuo também os votos de um bom ano, assim como a todos os presentes. Um cumprimento a todas as deputadas e deputados presentes na sala e aos demais também. É com profundo sentido de responsabilidade e compromisso para com os valores democráticos que me apresento aqui hoje perante esta subcomissão. Este momento de escrutínio não apenas honra o trabalho da Casa da Democracia, como também reforça a transparência e o diálogo necessários para a construção de políticas públicas que beneficiem o país. Acredito firmemente que o exercício de responder perante os representantes eleitos pelo povo fortalece a fiscalização da atividade governativa, conforme estipulado na Constituição e nas competências desta Assembleia da República. Por isso, reafirmo o meu total empenho em contribuir no âmbito das minhas funções e do meu conhecimento para enriquecer os trabalhos desta subcomissão. A Constituição da República Portuguesa, nos seus princípios fundamentais, consagra o compromisso do Estado com os direitos e liberdades fundamentais, atribuindo-lhe a responsabilidade de promover, nomeadamente, a igualdade de direitos e oportunidades entre mulheres e homens. Além disso, consagra também o direito à cidadania, entendido como o conjunto de direitos e deveres exercidos por quem vive em sociedade. É este o alicerce da nossa democracia e o pilar de uma sociedade verdadeiramente justa e inclusiva, que nos cabe a todas e a todos fortalecer. No que diz respeito ao requerimento que motivou esta audição, cumpre-me esclarecer que a minha intervenção é orientada pelas competências que me estão atribuídas, com especial foco no campo da igualdade. A temática em questão, a disciplina da educação para a cidadania, é vasta e abrange conteúdos que transcendem a minha área de atuação direta, sendo que a sua tutela é da responsabilidade do Ministério da Educação, Ciência e Inovação. Ainda assim, considero importante enquadrar este tema de forma bem clara. Esta disciplina integra um conjunto alargado de conteúdos, desde os da sustentabilidade e a segurança rodoviária, até a educação financeira, os direitos humanos e também a igualdade de género. O seu propósito é dotar as nossas e os nossos jovens com competências que lhe permitam enfrentar os desafios da sociedade contemporânea, contribuindo para a formação de cidadãs e de cidadãos conscientes, críticos e participativos. Embora a minha contribuição neste âmbito seja circunscrita, considero de grande importância que temas como os direitos humanos, a igualdade entre mulheres e homens e a cidadania sejam abordados em contexto escolar. A escola é um espaço privilegiado para fomentar a compreensão, a sensibilização e a transformação de comportamentos que perpetuam desigualdades, como é exemplo o assédio, o bullying ou a violência doméstica. Problemas que, infelizmente, continuam a ser uma realidade premente. Gostaria de reiterar que a disciplina de educação para a cidadania está inserida no processo de avaliação das aprendizagens essenciais, conforme está estatuído no número 3 do artigo 33 do Decreto-Lei 55 de 2018, que prevê que, decorridos 6 anos da sua implementação, haja uma nova avaliação. Esta avaliação está agora em curso e é conduzida por uma entidade externa,
visa assegurar os conteúdos curriculares e avaliar se continuam adequados às exigências sociais e educativas do nosso tempo. Este é um processo que está a ser liderado pelo Ministério da Ciência e Inovação, Ministério da Educação, Ciência e Inovação, com o qual trabalhamos em estreita articulação sempre que é necessário. Acredito que dotar jovens de ferramentas de conhecimento e consciência crítica é fundamental para o seu desenvolvimento enquanto agentes na sociedade. Trabalhamos com empenho para que as escolas sejam espaços de pluralismo e espaços de inclusão e continuaremos a colaborar com a comunidade educativa para promovermos esses valores. Quanto ao tema da inclusão, que também foi articulado no requerimento que me foi remetido, é importante reforçar aqui que este não é um tema exclusivo deste Ministério, mas um compromisso transversal a todas as áreas do Governo. Permitam-me destacar algumas das nossas prioridades. O combate ao assédio em todas as suas formas e contextos, a luta contra todas as formas de violência, seja ela no namoro, doméstica, sexual ou outra, a eliminação do bullying entre jovens, que é motivo de grande preocupação, a promoção da conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, com vista a uma sociedade mais equilibrada, o combate à desigualdade salarial entre homens e mulheres, que persiste como um desafio urgente, e o compromisso contínuo com os direitos humanos, uma bandeira que Portugal defende em diversos fóruns internacionais. Estes temas estão no centro das nossas prioridades e refletem o compromisso diário do Governo em desenvolver políticas públicas que respondam de forma concreta e eficaz aos desafios enfrentados pela nossa sociedade. Senhoras e senhores deputados, este Governo partilha de uma visão de que a escola é um espaço central para promovermos a cidadania, a igualdade e a inclusão. As escolas são um lugar privilegiado para prevenir ciclos de violência e desconstruir estereótipos que perpetuam desigualdades. Enquanto aguardamos os resultados das avaliações externas em curso, da responsabilidade do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, reafirmo o compromisso de todo o Governo e, em particular, da área da igualdade, em continuar a trabalhar para um país mais justo, um país mais equitativo. Muito obrigada pela oportunidade de participar nesta audição e coloco-me à disposição para as vossas questões. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Vamos agora, então, passar e dar a palavra aos grupos parlamentares. O primeiro grupo parlamentar a intervir é o grupo maioritário da oposição e, assim sendo, dou a palavra à Sra. Deputada Lia Ferreira, que tem 5 minutos para a sua intervenção e as perguntas que entender colocar. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, cuja presença aqui é fundamental, e cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. A disciplina de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento é realmente fundamental para construir uma sociedade mais justa, inclusiva e democrática e mais preparada para os desafios do século XXI, como, aliás, parece que estamos perfeitamente alinhados, tendo em conta aquilo que foram as palavras da Sra. Secretária de Estado. É precisamente nesta disciplina que se formam adultos mais conscientes, ativos, comprometidos com a dignidade e os direitos humanos, e precisamente esta é a função que alimenta e reforça os valores da igualdade e da diversidade que compõem o sistema da democracia. Nesse sentido, há uma frase que tem sido atribuída a Aristóteles que refere precisamente que só uma mente educada pode compreender o pensamento diferente do seu sem precisar de o aceitar. E esta questão do respeito pelo outro é fundamental e é precisamente na escola que este respeito começa.
e naquilo que tem sido o desenvolvimento desta disciplina e da sua estratégia, vem precisamente ao encontro daquilo que são os desafios da igualdade de género, sustentabilidade ambiental, interculturalidade, portanto, que são pilares essenciais para a convivência democrática e respeitadora da diversidade. E, portanto, Sra. Secretária de Estado, sabendo as dificuldades que enfrentamos, sabendo nomeadamente que no mundo da transição digital 99% dos deepfakes são precisamente situações de exposição de nudez, em que 90% afetam jovens e mulheres. Este é um problema que afeta essencialmente as mulheres e que é na educação que pode ser prevenido. O bullying começa na escola, afeta percursos de vida e a consciência sobre o que é inclusão e o que é isto do respeito pelo outro e pela sua identidade de género e pelos os seus direitos começa precisamente na escola. Na intervenção da Sra. Secretária de Estado ficamos com a dúvida sobre que amarras então são estas ideológicas ou de facção que o Sr. Primeiro-Ministro referiu. E era importante percebermos que amarras são, Sra. Secretária de Estado, para percebermos como é que podemos ajudar o Governo a definir, então, o que será o futuro desta disciplina. Era também importante perceber se esta decisão de revisão está a seguir estudos que tenham sido feitos ou que estejam a ser feitos no âmbito da disciplina, porque sabemos que a escola inclusiva está a ser analisada, o subsídio de educação especial está a ser analisado, mas não temos qualquer indicação de que hajam estudos que estejam a ser realizados para rever esta matéria. E era importante perceber se realmente é uma decisão apoiada em estudos ou se é uma decisão apoiada em percepções alinhadas com discursos de direita conservadora ou de discursos mais polarizadores da extrema-direita. Foram, eventualmente, consultadas algumas entidades pedagógicas, especialistas em educação ou organizações de direitos humanos, Sra. Secretária de Estado. Ora bem, deixe-me só recordar que Suécia, Holanda, Alemanha, Canadá, Austrália têm perseguido exatamente o modelo que Portugal está a perseguir. Portanto, Portugal não está isolado, nem está atrás, como durante anos se dizia da cauda da Europa, Portugal até está muito na frente naquilo que diz respeito à educação e à educação inclusiva. E, portanto, era importantíssimo que a Sra. Secretária de Estado nos garantisse que não vai haver aqui um retrocesso. E que nos explicasse se o Governo está disposto a acrescentar direitos no âmbito desta disciplina em vez de os eliminar, em vez de os constrangir. Portanto, nós queremos ampliar, não reduzir. E queríamos perceber até que ponto o Governo está disposto a acompanhar essa necessidade. E aproveitando a sua presença, Sra. Secretária de Estado, nesta comissão, gostaria também de perguntar por que motivo as questões da inclusão das pessoas com deficiência não estão a encontrar ecos naquilo que tem sido a sua tutela e que nem sequer foram mencionados naquilo que era o relatório do Orçamento de Estado e que precisamente vem reforçar aquilo que é esta disciplina e aquilo que esta disciplina tem que ter para a educação inclusiva. E por isso fica aqui o apelo, Sra. Secretária de Estado, de que haja um reforço da parte da Sra. Secretária de Estado no contributo que é então que pode dar a esta revisão de disciplina, aumentando a percepção sobre a necessidade de cumprir direitos para as pessoas com deficiência, de olhar para a inclusão numa perspectiva de direitos e não numa perspectiva caritativa e de introduzir aqui um reforço na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Portanto, esta alteração nada tem a ver com amarras ideológicas. Aquilo que propomos e que estamos disponíveis para acompanhar é precisamente um acrescento que venha reforçar a educação inclusiva, que a torne mais respeitadora ainda das necessidades de todas as crianças e que não obviamente que desincentive o bullying e os discursos polarizadores que em nada contribuem para o esclarecimento. E é para concluir, senhor? Vou concluir, sim, senhor. Portanto, esta é a forma que nós entendemos ser essencial para combater a instalação de ideias de extrema-direita e de totalitarismo que têm vindo a assolar a Europa e, portanto, e que é uma forma de combater a desinformação e o contexto perfeito para a instalação de uma sociedade mais esclarecida e inclusiva. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada pela sua intervenção. Passaria a palavra ao Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Secretária de Estado adjunta para a Igualdade e é um gosto tê-la cá, Sra. Secretária de Estado, e gostava de me remeter àquilo que é efetivamente o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, até porque, considerando nós que a questão da educação inclusiva quanto às pessoas com deficiência é um assunto extremamente importante, está absolutamente afastado do tema que hoje aqui nos traz e até compreendo porquê, porque talvez queira acreditar que o Partido Socialista tenha feito o remate de consciência e percebido o disparate que era este requerimento. E agora permitam-me vir aqui fundamentar um pouco porque é que estou a dizer isto, mais do que perguntas que tenha para a Sra. Secretária de Estado, que efetivamente não tenho grandes perguntas para lhe fazer, mas tenho algumas reflexões para trazer. A primeira é que toda esta questão é disputada apenas porque o Sr. Primeiro-Ministro disse algo que me parece óbvio e lógico para qualquer pessoa mediana e qualquer pessoa de mediana racionalidade. Temos que retirar a ideologia das aulas de cidadania. Confundir, retirar de ideologia com direitos fundamentais é uma visão absolutamente deturpada do que é uma Constituição. Porque a Constituição, por natureza, retira-se a ideologia, sob pena de violarmos a própria Constituição. E, portanto, o que foi anunciado, quer pelo Sr. Primeiro-Ministro, quer depois pelo Sr. Ministro da Educação, quem tem a tutela desta matéria, nos termos em que ela foi apresentada neste requerimento, é que havia um grupo externo a estudar a revisão curricular do ensino, incluindo nela as aulas de cidadania. Mas, e permitam-me dizer porque é que eu acho que o PS talvez tenha tido um remoque de consciência sobre a necessidade de se rever da disciplina de cidadania. Permitam-me, a este propósito, citar Sérgio Sousa Pinto, um reconhecido socialista, que eu acho que ele disse tudo o que havia para dizer sobre este assunto. Diz ele: sou a favor de uma disciplina de cidadania dentro de certos moldes, que não estes. Gostaria de dar uma ideia do que eu julgo que seria uma disciplina de cidadania. Deveria tratar, por exemplo, de explicar o que é a diferença entre a esfera pública e a esfera privada. Explicar o que é a esfera pública enquanto esfera do cidadão. Explicar o que são os direitos e os deveres de cidadania. Explicar o que é cidadania na rua, no bairro, na cidade e na República. Falar da diferença entre a democracia e a tirania. Da diferença entre um cidadão e um súbdito. O que é o Estado de Direito. O que é o primado da lei. O que é a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Democracia e representação. Falar do Parlamento. É possível uma democracia sem partidos políticos? Quais são os nossos deveres coletivos perante o país e a humanidade? Diz ainda a este respeito: isto, quanto a mim, são as matérias que deviam ser tratadas numa disciplina de cidadania. Se fosse isto, eu acho que existiria muito menos controvérsia na sociedade portuguesa sobre a educação cívica dos jovens. E faz aqui um belíssimo resumo do porquê de nós precisarmos de rever, de facto, e de retirar as amarras ideológicas às aulas de cidadania. E, senhora deputada, eu ouvia falar de direita conservadora ou de extremismos, e deixe-me que lhe recorde. Quando foi aprovada esta lei inicialmente, quem pediu a inconstitucionalidade desta lei perante o Tribunal Constitucional foram, de facto, os deputados do Grupo Parlamentar do PSD. Porque, nessa altura, já consideravam que tinha uma carga altamente ideológica. E nós não podemos considerar, com muito que nós, porque nós, de facto, e hoje não posso deixar de dar esta nota, como dizia muito bem o Sr. Primeiro-Ministro este fim de semana, a quando uma manifestação onde os extremos se reuniram e a moderação tem que persistir e tem que estar para dar racionalidade às políticas públicas, e é isso que nós fazemos, é dar racionalidade às políticas públicas. Com isso quer dizer que não estamos num extremo, nem estamos no outro. Porquanto muito se fala de percepções, mas é precisamente aquilo que é o divórcio entre os agentes políticos e o sentido da sociedade que faz com que muitas vezes as pessoas se afastem da política, da cidadania e da igualdade. A igualdade é políticas de igualdade para todos, com todos e por todos, não é aquilo que agrada ou não um espectro político. Também, e seria talvez dignificante olharmos para aquilo que tem sido o currículo das aulas de cidadania e percebermos que, ao invés de estarmos a tentar formar cidadãos, estamos essencialmente a tentar doutrinar cidadãos apenas e só sobre questões de género. E essa é a questão que nós temos de colocar de uma forma muito clara em cima da mesa. Eu vejo algumas indignações a gerar-se, mas realmente temos de começar a ouvir os portugueses, temos de começar a ouvir o que é igualdade para todos e não apenas para alguns. E as aulas de cidadania retiradas de qualquer carga ideológica serão sempre muito bem-vindas. Os portugueses, acredito plenamente que entendam que assim deve ser. E a Sra. Secretária de Estado também
com uma nota, e parece-me que é importante que recentremos muito desta disciplina, de facto, naquilo que é o combate, como eu aqui trouxe, ao bullying, à perseguição, ao assédio, a todas as formas de assédio, à violência, todas as formas de violência, aquilo que realmente é formar os nossos jovens como melhores cidadãos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria então agora a palavra a uma das senhoras deputadas do Chega, a deputada Rita Matias. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Secretária de Estado. Basicamente, o enquadramento para este momento aqui é que Luís Montenegro anunciou num congresso do PSD que queria combater a doutrinação e tirar qualquer amarra ideológica do currículo português escolar, mas todos sabemos que Luís Montenegro faz essas afirmações para tentar esvaziar um eleitorado do Chega, que é cada vez mais expressivo, e, por outro lado, sabemos que o Partido Socialista fica profundamente incomodado porque, de facto, quer que as escolas permaneçam como espaços de doutrinação e de avanço ideológico, onde as crianças têm um perfil de saída do aluno depois da escolaridade obrigatória que tem muito mais que ver com valores, e os valores está na esfera do subjetivo, do que com conhecimentos objetivos. Por isto temos cada vez mais jovens e crianças que saem das escolas impreparados para se inserir no mercado laboral, ao passo que parece que passaram pela catequese e saem com um conjunto de valores que dizemos ter como comuns, mas na verdade não são os nossos valores comuns, porque vão contra a nossa origem civilizacional, que, para desgosto de muitos, continua a ser uma origem cristã, com base no humanismo cristão, no personalismo cristão. Eu sei que outros preferiam que fosse eventualmente muçulmano, outros preferiam que fosse de outra ordem qualquer, mas é esta a nossa história, é este o nosso passado e é este o nosso ponto de partida. Dizer que se calhar era importante então, em primeiro lugar, perceber realmente de que forma é que se posiciona o Governo, porque o Governo tem sido muito subjetivo, como em tudo, tem sido muito dúbio nas suas posições. Nós percebemos que nas últimas semanas, por exemplo, o dono do Facebook veio anunciar o fim da era woke na Meta, porque reconheceu que estava a ser pressionado politicamente para censurar determinados utilizadores. Sabemos que, por exemplo, depois deste anúncio, a Amazon ou, por exemplo, o McDonald's anunciaram que iam adotar uma neutralidade ideológica e, portanto, estão a querer rasgar com a cultura woke, porque perceberam que houve uma vitória política num sentido contrário nos Estados Unidos. Se estas pessoas são convictas de que foi um erro a agenda que abraçaram? Não. E é por isso que nós precisamos de perceber, afinal, o PSD faz parte destes que querem vir à boleia das vitórias políticas ou realmente reconhece que aquilo que nós permitimos que acontecesse na nossa sociedade ocidental é um flagelo para as novas gerações e está a levar-nos para pontos que não nos ajudam? Dizem as pessoas lá em casa, mas porquê é que a Rita Matias perde tanto tempo nas batalhas culturais quando aquilo que nós queremos é menos impostos, mais salários, mais crescimento económico? Porque enquanto estamos a debater estas matérias, não estamos a pensar o nosso país do ponto de vista estratégico, não estamos a pensar o crescimento económico. Pior, estamos a obrigar determinadas empresas a adotarem um conjunto de padrões morais, um conjunto de políticas para adotar microcausas, em vez de estarem preocupados em crescer com o seu negócio, em potenciar os salários dos seus trabalhadores, em garantir que há mais qualificação, mas qualificação da que faz empreender e que faz gerar dinheiro, não aquela qualificação que nos faz sentirmos muito amigos uns dos outros. Isso não é preciso, temos outros fóruns para o fazer. E, portanto, era muito importante clarificar isto. E depois, olhar também para aquilo que são verdadeiramente o currículo de cidadania. Não sei se as pessoas lá em casa sabem, mas esta disciplina está organizada em 3 grupos, onde se depreende que o primeiro grupo tem que ser transversal a todos os ciclos e neste grupo estão temas como igualdade de género. Ora, isto é uma forma ideológica de olhar o tema. Se nós falarmos de igualdade entre homens e mulheres, tudo bem, porque de facto reconhecemos que existem homens e mulheres. Qualquer derivação é do foro, aliás, patológico, é do foro da doença mental. E, portanto, não é a escola que tem que preparar para isto. Isto já é um primeiro passo para colocarmos lentes e olharmos o mundo através dessas lentes. É isto que é uma ideologia. E, portanto, por isso é que falamos ideologia de género. Se substituírem por igualdade de sexos, aí sim estamos a falar em algo muito importante, que é a igualdade dos cidadãos perante a lei, e eu penso que ninguém aqui discorda desta matéria. Depois falamos em desenvolvimento sustentável. Este conceito foi criado e é tão lato para que não seja possível mensurar e para que desta forma os cidadãos sejam obrigados a abraçar um conjunto de políticas que os penalizam e não podem se queixar quanto a isso, porque afinal estamos todos comprometidos neste desígnio comum, que ninguém sabe o que é que quer dizer, mas que significa desenvolvimento sustentável. Educação ambiental. Olhe, parabéns, a disciplina de cidadania está em vigor há quase 10 anos e aquilo que eu sei é que quanto
mais educação ambiental os jovens têm, mais se manifestam com eco-ansiedade. É que nós temos 10% dos jovens universitários em Portugal que têm eco-ansiedade, ou seja, têm mais medo que exista uma catástrofe climática, uma chuva de repente que lhes venha a afetar o que quer que seja, do que, por exemplo, não ter um emprego, ou pior, do que continuar a ser governados por um governo socialista que naturalmente não faz o país crescer. Depois existe um segundo grupo. Este grupo já é só dirigido para o ensino básico daí para a frente. Aí temos sexualidade. Então o que é importante aprender? A diversidade, os direitos, a saúde sexual e reprodutiva. Mas passamos mais tempo a falar na diversidade sexual do que a falar na saúde sexual, do que a falar na saúde reprodutiva. Portanto, nós não estamos a querer ensinar aquilo que ajuda os jovens a ter comportamentos responsáveis. Estamos, pelo contrário, a promover uma pluralidade que os jovens não pediram e não querem. Depois, temos um terceiro grupo, onde já só tem os jovens do ensino secundário, se tiverem a sorte de ter esta disciplina, onde então dedicamos tempo ao empreendedorismo, ao mundo do trabalho, à segurança, à defesa e à paz, ao voluntariado, tudo isto muito mais importante e que os jovens nos pedem, porque os jovens vão para a escola para aprender como é que se podem inserir no mercado do trabalho, não é para aprender com quem é que vão dormir no final da sua vida escolar. Os jovens vão para a escola para saber como podem empreender a sua própria empresa, não vão saber como é que se podem sentir, se hoje se percepcionam como homens e amanhã se percepcionam como mulheres. Este devia de ser o objetivo da escola. Depois, para concluir, porque sei que estou a exceder o meu tempo, dizer que era muito importante também olharem para aquilo que exigem como perfil do professor da disciplina de cidadania e desenvolvimento, porque nós vemos aquilo que era a norma que foi aprovada em 2016 e, em momento algum, fala na necessidade do professor ter uma especialização para poder lecionar esta matéria. Diz que tem que ser uma pessoa empática, que tem que ter respeito pelas diferenças, pelas culturas, mas isto não diz que o professor tem conhecimento suficiente para falar de temas tão importantes como a sexualidade. Eu não sei se nós queremos qualquer pessoa a falar destes temas com as nossas crianças e com os nossos jovens. E, portanto, se calhar temos que rever aquilo que são os conteúdos, temos que olhar para aquilo que é permitido que circule nas escolas, para não termos, por exemplo, cadernos como o caderno de prece, onde os jovens são convidados a debater com o seu professor quantas posições se faz no sexo ou porque é que as raparigas gostam de sexo oral. E estou a citar fichas que não deviam de ser, sinceramente, conteúdo escolar. Muito obrigada. É tempo de fazermos uma reflexão sincera e não termos medo desta esquerda que está a perder em todo o mundo. Portanto, vamos sem complexos esvaziar estas ideologias das nossas escolas. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua intervenção. Daria a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, já que não temos aqui alguns grupos parlamentares representados, nomeadamente a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda e o PCP. Sr. Deputado, faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Igualdade. Efetivamente, da sua primeira intervenção, não ficámos esclarecidos sobre qual é que é, efetivamente, a posição do Governo relativamente a esta matéria. E há um problema de base. Há um problema de base quando fazemos discursos políticos, e o Governo tem feito esse discurso político, o PSD tem feito esse discurso político, fingindo que, quando fazemos discursos políticos, há coisas que são ideológicas e há coisas que não são ideológicas. Isso não existe. Todo o nosso discurso político é ideológico. Os direitos humanos também são ideológicos, também sempre foram ideológicos. Foi preciso uma batalha política para se conquistarem e para se reconhecerem os direitos humanos e a sua universalidade e a sua aplicação a toda a gente. Porque não nos podemos esquecer da altura em que havia quem não reconhecesse essa universalidade e ainda há, hoje em dia, quem não reconheça essa universalidade. Portanto, a nossa Constituição também é, ela sim, um projeto ideológico, como tudo na política é um projeto ideológico. E é extremamente pernicioso quando nós vemos discursos que tentam negar isso. Não há nada de errado em haver opiniões diferentes, em haver ideologias diferentes, em termos perspectivas diferentes. Aquilo que é errado, aquilo que é criticável e aquilo que até ao momento ainda não foi explicado em termos de qual é que é a orientação do Governo é quais é que são as amarras a projetos ideológicos e de facção que esta disciplina tem. Porque se falamos de sustentabilidade, estamos a falar também de questões que são ideológicas. A ecologia política é uma ideologia também. E é também importante discuti-lo, e é importante discuti-lo também na escola. Portanto, ainda não ficámos esclarecidos sobre quais é que são as amarras ideológicas que esta disciplina tem quando é reconhecido internacionalmente a necessidade da escola tratar destas questões e tratar destes temas. Nós, quando olhamos para os dados, por exemplo, do Estudo Nacional de Violência no Namoro, são dados
que são muito preocupantes. 67,5% dos jovens não percepciona como violência no namoro coisas como controle, violência psicológica, violência sexual, perseguição, violência através das redes sociais e violência física. Quando atacamos a igualdade de género e políticas de igualdade de género, enfim, quer dizer, é precisamente disso que a escola também deve servir. A escola não serve apenas para nos ensinar o que é que nós devemos ser. A escola também é um espaço em que nós devemos ser confrontados com perspectivas diferentes, com pessoas diferentes, com realidades diferentes da nossa, que muitas vezes as famílias não querem, ou não conseguem, ou não podem, ou não é a realidade social em que nos inserimos. E a escola é o espaço no qual nós devemos, e é positivo que sejamos todos confrontados com essas realidades diferentes, com, sim, orientações sexuais diferentes, com, sim, identidades de género diferentes, porque elas existem. Nós podemos continuar a negar e fingir que essas pessoas não existem, mas elas sempre existiram, sempre continuarão a existir, sempre continuarão a ser nossos colegas, nossos familiares, nossos amigos, sempre continuarão a estar na nossa sociedade. Nós podemos fingir que essas pessoas não existem. Podemos ignorar isso, podemos retirar isso dos programas e seguir aquilo que é também uma cruzada ideológica. Aliás, como bem se ouviu da intervenção anterior, é uma cruzada ideológica que identifica estas pessoas como alvo a abater. Isto também é ideologia. Isto também são objetivos políticos. Por isso é que é perguntado ao Governo de que lado politicamente é que quer estar. E, portanto, é efetivamente preciso que o Governo se defina relativamente a isto. Não se trata de ensinar as pessoas o que é que devem ser ou o que é que não devem ser. É simplesmente ensinar todos os jovens de que existem pessoas de muitas formas diferentes, que existem fenómenos sociais como o racismo, que sim, existe na sociedade, sim, tem um contexto histórico, sim, é importante que seja estudado e que seja percebido para que todos nos possamos dar em sociedade, reconhecendo as nossas diferenças. Nós só podemos reconhecer e conviver com aquilo que conhecemos. E é por isso que não compreendemos, é que se o Sr. Primeiro-Ministro tivesse simplesmente dito vamos rever os programas das disciplinas, aliás, até como está previsto, provavelmente há muito para rever nesta disciplina, mas não foi isso que o Primeiro-Ministro escolheu dizer. O Primeiro-Ministro disse vamos limpar esta disciplina de amarras ideológicas. E isto significa simplesmente uma coisa, é que vão tentar impor amarras também ideológicas a isso. A esta disciplina e vão, no fundo, pôr pessoas também em risco, porque é isso que nós precisamos, porque é isto que nós precisamos também de ter noção, é que existem fenómenos muito violentos que acontecem em contexto escolar, o bullying, ameaças, violência, que partem também desta... Vou terminar, Senhora Presidente, peço desculpa, que partem também do desconhecimento dessa diferença que existe na nossa sociedade e que nós precisamos de valorizar. Isso é que é verdadeiramente democrático, é valorizarmos a diferença e não tentar apagá-la. Portanto, reiterava a pergunta de qual é que é o posicionamento do Governo sobre esta matéria. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tendo mais nenhum grupo parlamentar presente, passaria a palavra à Sra. Secretária de Estado para responder a um conjunto de perguntas que foram feitas e tem 15 minutos para o poder fazer. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou tentar aqui, nos 15 minutos que tenho, tentar responder a todas as questões colocadas. Relativamente ao grupo parlamentar do PS, a ambas as deputadas e às questões que me deixaram, queria deixar, e no fundo também a todas as interpelações que fui sujeita aqui, deixar bem claro que o nosso compromisso com os valores universais da democracia e igualdade e respeito pelos direitos humanos é inquestionável. Tal como mencionei também na minha intervenção inicial, a revisão das aprendizagens essenciais, como está previsto no Decreto-Lei nº 55 de 2018, é um processo que é liderado e é da responsabilidade do Ministério da Educação, Ciência e Inovação,
para além de ser um processo obrigatório previsto na lei, decorridos e envolvidos 6 anos. Estamos sempre disponíveis para, quando se revelar necessário e pertinente, trabalharmos em estreita colaboração com o Ministério da Educação, da Ciência e da Inovação, em matérias relacionadas com os valores fundamentais desta disciplina, como a igualdade de género e os direitos humanos referidos aqui pelas senhoras deputadas. A revisão em curso, e também pelo senhor deputado do LIVRE, pelas questões que deixou, como qualquer processo técnico de avaliação, visa, sobretudo, assegurar que a disciplina é relevante, que está atualizada e se é ou não eficaz na sua missão de formar cidadãos informados e conscientes. Estes valores continuarão a ser uma prioridade transversal em todas as áreas da governação. A disciplina de educação para a cidadania, de acordo com o que está disposto na lei, baseia-se essencialmente em princípios universais e constitucionais, como o respeito pela igualdade, pela diversidade e, sobretudo, pelos direitos humanos. Estes valores e princípios devem ser dados a conhecer a toda a juventude, e à população em geral, com o fim último da defesa dos direitos humanos e fazem parte do princípio coletivo de um Estado democrático. Também ainda à questão colocada pela senhora deputada do PS, tenho de dar nota que, naturalmente, qualquer questão técnica relativa aos conteúdos será avaliada no âmbito do processo que está a decorrer, do processo de revisão em curso e que segue critérios pedagógicos e técnicos precisos e que estão na lei. Esta irá, por certo, avaliar os temas fundamentais que são abordados de forma eficaz e relevante. Ainda não conhecemos o resultado, até maio teremos o resultado desta avaliação. E como já afirmei também, a igualdade entre mulheres e homens e os direitos humanos são pilares transversais da nossa governação e do sistema educativo, pelo que aguardamos as conclusões desta avaliação. Respondendo ainda aqui à senhora deputada Rita Matias, não obstante, manteremos sempre o nosso compromisso de cumprir a Constituição da República Portuguesa, da qual destaco a linha H do artigo 9º, no que se refere às tarefas fundamentais do Estado, concretamente, e refiro, a promoção da igualdade entre homens e mulheres. E quero também, se me permitem, destacar aqui o artigo 13º relativo ao princípio da igualdade, em que no seu número 1, passo a citar, todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. E aproveito, cito o seu número 2, ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado ou privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. A educação é, de facto, uma responsabilidade partilhada por toda a sociedade, em especial entre a família e o Estado. E, respondendo mais uma vez às questões que a senhora deputada Rita Matias deixou e às suas reflexões dirigidas à minha pessoa, no que respeita à educação sexual, em 2009 foi aprovada a Lei número 60, que tornou obrigatória esta disciplina em todas as escolas, com um número mínimo de horas definido, 6 horas para o primeiro e segundo ciclos do ensino básico e 12 horas para o terceiro ciclo do ensino secundário, distribuídas de forma equilibrada ao longo de todo o ano letivo. É importante esclarecer que a educação sexual é hoje integrada na educação para a saúde, com a qual se articula diretamente. Embora também sejam considerados temas da educação para a cidadania e, como tal, estejam contemplados na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, a educação para a saúde e a educação sexual, que têm um enquadramento orgânico específico na Direção-Geral de Educação. Adicionalmente, e respondendo aqui também ao senhor deputado Paulo Moacho, quero destacar a estreita articulação
que existe entre a educação sexual e a prevenção de fenómenos como a violência contra as mulheres. A título de exemplo, destaco as campanhas contra a violência no namoro, fortemente direcionadas às escolas, que têm procurado abordar questões essenciais como as relações de poder na intimidade. A senhora deputada Lia Ferreira colocou e reforçou a questão da inclusão e quero dizer-lhe, conforme referi na minha intervenção inicial, é importante reforçar que este não é um tema exclusivo deste Ministério, mas um compromisso transversal do Governo, conforme inscrito no Programa de Governo. No que diz respeito ao contexto escolar, aguardamos os resultados, mais uma vez, da avaliação externa que está em curso, sendo que estamos sempre disponíveis para, quando se revelar necessário e pertinente, trabalharmos em estreita colaboração com o Ministério da Educação, Ciência e Inovação em matérias relacionadas com valores fundamentais como a igualdade de género e os direitos humanos. À senhora deputada Emília Cerqueira, como referi na minha intervenção inicial, a eliminação de todas as formas de violência, incluindo a violência doméstica, é uma prioridade deste Governo, conforme inscrito no seu programa e patente na Lei do Orçamento de Estado. Queria terminar reforçando o nosso compromisso com o número 5 do artigo 2º da Lei de Bases do Sistema Educativo, que passo a citar e nos diz o seguinte: a educação promove o desenvolvimento do espírito democrático e pluralista, respeitador dos outros e das suas ideias, aberta ao diálogo e à livre troca de opiniões, formando cidadãos capazes de julgarem com espírito crítico e criativo o meio social em que se integram e de se empenharem na sua transformação progressiva. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Foi aqui assumido o caráter transversal da igualdade em todos os domínios da ação política e, no quadro desta audição, sobretudo no domínio que tem a ver com o requerimento da educação. Portanto, a igualdade, além das suas próprias especificidades, obviamente, que assumem a transversalidade em todos os domínios da ação política. Eu não posso deixar de referir que o conceito igualdade de género é um conceito integrado na Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e também na Convenção de Istambul, que Portugal subscreveu e, portanto, porque subscreveu, está obrigado a cumprir, a não ser que ratifique as convenções, e até à data não o fez, espero que não o venha a fazer. Muito obrigada, senhoras deputadas. Nada mais havendo a acrescentar ou a dizer. Agradeço muito a intervenção e os esclarecimentos também prestados pela senhora deputada, pela senhora Secretária de Estado Adjunta e da Igualdade e, obviamente, que teremos oportunidades para falar de outros domínios da ação política que não apenas o da educação noutras audições que venhamos a promover com Vossa Excelência. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todas. Daríamos por encerrada, então, esta audição.